Olá, eu me chamo Tatiana Pereira, sou pedagoga, orientadora educacional, coordenadora pedagógica e presidente da ASFOI, Associação Fluminense de Orientadores Educacionais do Estado do Rio de Janeiro. E sou amiga da Nina. A Nina, muito carinhosa, me pediu que mandasse uma mensagem aos profissionais da educação. E eu gostaria de dizer a vocês que no retorno pós-pandemia, nós estaremos nos deparando com crianças extremamente traumatizadas, com crianças com o seu mundo interno altamente abalado, e que esse turbilhão emocional vai afetar diretamente as relações dentro do ambiente escolar. É necessário que se tenha muita calma para receber os alunos após a pandemia. Eles precisarão ser ouvidos. Muito se fala sobre cursos de oratória, para a gente aprender a se posicionar melhor, a falar melhor, a ter mais articulação, mas pouco se fala de escutatória. Dentro da minha experiência como orientadora educacional, eu tive a oportunidade de ouvir isso da boca do querido, maravilhoso Rubem Alves, em uma palestra na Bahia, em Salvador. E isso foi internalizado por mim. A escutatória é uma atitude muito importante para o profissional da educação, porque o seu aluno, ele lhe vê como uma referência, como um ponto de apoio, como um espelho. E ele pode querer falar algo para você importante, e é preciso que o profissional permita essa abertura. As crianças estão numa quarentena, num isolamento social há muitos meses, e nós não sabemos há quantos de fato eles vão permanecer. Uma instabilidade, a gente não tem certeza de nada, isso angustia, traz medo, causa ansiedade, isso tudo a criança também sente, eles sentem tudo. E nós, como adultos, precisamos entender que eles não conseguem digerir da forma que nós digerimos. Eles vão guardando, e de alguma forma isso vai ter que sair. E isso precisa sair através do diálogo permanente, das rodas de conversa, dos atendimentos individualizados, do momento em que você pode dar uma atenção especial àquela criança que você observa um comportamento bem alterado. Enfim, as crianças pequenas precisam ser incentivadas a desenhar, pintar e colocar no papel, de forma concreta, as suas dores. Os maiores, que já são alfabetizados e letrados, precisam escrever. Eles precisam aprender a escrever as coisas que os incomodam. É muito importante montar um diário do sentimento, é muito importante sugerir que eles escrevam uma cartinha para cada tipo de sentimento diferente que eles sentiram, para vocês começarem a criar um elo, uma relação de confiança com essa criança. Na volta às aulas, a relação dos pais com a escola deve ser a seguinte: a escola é, na verdade, a adulta. E os pais são as crianças que precisam ser doutrinadas e ensinadas as regras. Eles virão com novos vícios, com novos costumes que a quarentena oportunizou. E colocar novamente essas crianças nos trilhos vai ser um pouco trabalhoso, mas possível. Possível porque a educação acontece no processo de socialização presencial, que é a troca, né? Eu não sou contra as ferramentas remotas, muito pelo contrário, mas elas trouxeram muito estresse e muitas questões familiares durante a quarentena.
estabilizar essas relações tensas e conturbadas, vai, na verdade, precisar muito dessa compreensão e desse olhar do profissional da educação. Nós seremos os grandes mediadores, principalmente os OEs. Os OEs não terão tarefas fáceis. Nós estaremos recebendo crianças traumatizadas, nervosas, preocupadas, que sofreram perdas familiares, que estão abaladas com os inúmeros noticiários que bombardeiam as crianças de informações demais, né? Que isso precisa ser filtrado pela família. Enfim, o desafio da mudança em tempos de isolamento é a grande situação a ser enfrentada. O retorno, ele é um ponto de estresse, sim, mas nós precisamos desenvolver a nossa empatia, o olhar diferenciado para a criança, o olhar diferenciado para o adolescente, que em muitos casos já vivia um estado de quarentena permanente e só se deu conta quando ele foi obrigado a entender a condição. Porque eu conversei com alguns adolescentes que me falaram: mas tia Tati, eu já vivi em quarentena e não sabia. Porque a vida deles era ir para a escola, voltar para casa e ficar preso em um aparelho celular, como se fosse uma ilha ambulante. O aparelho celular condicionava ele a uma cegueira umbilical, que o tirava do convívio social, do convívio familiar. Nós temos muitas coisas positivas para ressaltar nessa quarentena. Uma delas é a questão da responsabilização da família em relação à educação da criança. Com o passar dos anos, essa responsabilização pela educação, ela foi transferida para a escola. E essa quarentena, ela oportunizou as famílias a novamente tomarem as rédeas dessa responsabilidade em educar, porque a família educa e a escola escolariza. Então, esses papéis ficaram muito claros agora. E mais importante que tudo, a gente consegue tirar uma grande lição dessa quarentena e desse isolamento social, que o professor é fundamental em qualquer ambiente de ensino. O professor nunca será substituído por uma máquina. A criança aprende através da interação, através da troca, através da afetividade e através de todas as possibilidades que a escola oferece. O ambiente escolar, ele é riquíssimo e hoje os pais conseguem enxergar quão importante é a escola e o quão importantes são os professores. Então, esse olhar positivo é muito importante ressaltar, porque nós precisamos valorizar a nossa classe. Nós somos seres essenciais, sim, somos seres essenciais, e nós precisamos valorizar a cada dia essa nobre função, sendo professor, sendo orientador educacional, sendo orientador pedagógico, sendo inspeção escolar, sendo dirigente de turno, sendo cozinheira da escola, sendo direção, sendo vice-direção. Somos todos educadores e merecemos respeito. E essa quarentena fez muitos pais refletirem a respeito da importância do educador na vida dos seus filhos, porque educar dá trabalho. As crianças clamam por limites. A falta de limite é abandono. Eu falo muito nas minhas palestras, nos meus cursos sobre isso. As crianças clamam por limites. A falta de limite é abandono. E nesse momento, a gente vê as famílias numa nova configuração, assumindo essa responsabilização pela educação dos filhos. Então isso é muito positivo, muito positivo. E a gente vai ter que realmente esperar as aulas de fato retornarem, né, para estudar um plano de ação pós-quarentena.
É muito importante que cada escola, cada instituição sente, depois de uma avaliação, né, depois de uma observação, porque a primeira semana vai ser uma observação geral, um acolhimento, né? E depois dessa observação geral, é muito importante que vocês se reúnam e tracem um plano de ação pós-quarentena para o acolhimento e para os direcionamentos adequados desse aluno ou dessa aluna, tá? A rotina familiar, ela vai continuar e eu espero que ela continue da mesma forma que aconteceu durante a quarentena, que os pais não voltem a abandonar os seus filhos, né? Como estava acontecendo. Os pais não queriam assumir a responsabilidade sobre a vida dos seus filhos. E isso estava nos trazendo um problema muito grande, uma sobrecarga. E um outro assunto, para fechar, que eu gostaria de mencionar, é a questão da desigualdade social. Nós sabemos que a educação remota ou a educação online, ela não atingiu a grande massa, né? Os estudos apontam que ela só conseguiu contemplar 40% dos alunos de todo o Brasil. Isto quer dizer que 60% dos alunos de todo o Brasil estão sem nenhum tipo de processo educacional acontecendo. Isso é muito triste. A gente está vivendo uma realidade, a gente está vivendo uma situação muito complicada, porque a desigualdade social só aumentou, infelizmente. Mas nós, como educadores, temos a missão, temos a educação como uma causa, e eu tenho certeza que vocês vão retornar revigorados, fortalecidos e cientes de que a educação é a única arma contra a ignorância. A educação é a única forma de transformar o ser humano. E tendo essa potência nas mãos, vocês vão longe. Vocês conseguirão o êxito dos alunos de vocês e vocês conseguirão superar mais esse desafio. Nós, educadores, estamos acostumados a nos adaptar. E esse processo de adaptação pós-pandemia vai ser um processo delicado, mas possível, como eu falei no início do vídeo. Quero deixar aqui uma mensagem de força, de muito carinho para vocês, porque vocês fazem a diferença na vida dos alunos de vocês. Um grande beijo, contem sempre comigo.